Que bom que você chegou. Começamos mais um episódio e hoje esse episódio está assim super importante. Utilidade pública, diga-se de passagem. Você tem cuidado da sua saúde mental? Tem cuidado de você? Pois pronto. Se você anda estressado, cansado, com baixa estima, enfim, outros sintomas, presta bem atenção, porque hoje eu estou com uma convidada super especial, que ela vai dar algumas dicas, vai nos falar como nós devemos fazer, né, para que esses sentimentos, para que esses comportamentos não influenciem no nosso dia a dia de uma forma negativa. Tá bom? Mas antes, eu quero agradecer a todos vocês. Ó, vai lá no meu canal, se você não se inscreveu, toma vergonha na cara, vai lá, clica lá, é rapidinho, menos de um minuto você faz isso, tá bom? Se inscreve no canal do YouTube, acompanha, ativa as notificações, eu tô chique, porque isso faz isso, hein? Preciso dizer que ative as notificações para você receber em primeira mão os vídeos que tá saindo, os cortes, enfim. Obrigada a todo mundo que tem me ajudado, compartilhado. Chegamos a 6.000 inscritos, né? Amigos, eu digo amigos, no Instagram, então estou bem feliz. Quero agradecer também a Sky Pizza, meu apoiador. Se você está aí no final de semana com vontade de comer uma coisa diferente, de qualidade, vai lá na Sky Pizza, tá bom? Uma unidade em Campo Belo, na Vila Mariana e outra na Vila das Belezas, próxima à estrada de Itapecerica da Serra. Super indico, tá ok? Muito obrigado por você estar aqui. Seja bem-vinda, doutora Denise Vieira. Muito Viu? obrigada. Muito obrigado por você estar aqui. Imagina, foi um prazer. E aí? E aí? Como é que é esse negócio aí de cuidar da saúde mental? Por que que você escolheu cuidar das emoções das pessoas? O que fez você olhar e falar, não, acho que é isso que eu quero fazer? É, eu acho que na verdade foi a psicologia que me escolheu, assim, né? Não que Hum. eu escolhi. Sim. A minha vivência, meu primeiro contato com a psicologia foi na minha infância. Eu morava com a minha avó paterna, morava com a gente. Sim. E aí, assim que ela adoeceu e, enfim, acabou falecendo, eu comecei a ter alguns comportamentos retardatários, vamos dizer assim, né? Eu comecei a regredir em algumas coisas. E aí, minha mãe me levou para psicóloga, só que, como toda criança, eu odiava ir na psicóloga, eu debochava do jeito que ela falava comigo. Sério? Eu imitava ela quando chegava na minha Sério? casa. Nossa, eu achava ridículo, tipo, não. E aí eu lembro até hoje o jeito que ela falava comigo, sabe? Olá, Denise, vamos Olha, lá? criança. Criança é uma coisa de. Eu era terrível, De assim, né? risco, né? E aí eu odiava ir na psicóloga. Mas enfim, aí depois a gente parou de fazer as terapias e ficou. E aí, anos depois, quando, sei lá, eu lembro de muito recente, assim, coisas de 13, 12 anos, as pessoas perguntavam: e aí, o que você quer ser quando crescer? Aí eu falava: psicóloga. Nossa. De alguma forma, ela me marcou, Te assim, influenciou, né? né? Foi uma Exato. influência na sua vida. E aí, eu nunca tive aquela fase quando você sai do ensino médio que você fica, meu Deus, o que eu vou fazer O da que que eu vou vida? fazer? Isso já tinha Isso nunca em aconteceu mente. comigo, é. Então, na adolescência, eu gostava muito de ouvir psicólogos falando. Quando chegava algum pastor na igreja que dizia que era psicólogo, meus olhos brilhavam, assim, Aham. porque para mim era uma possibilidade daquilo dar certo, né? E aí foi isso, assim. Aí, assim, que eu saí do ensino médio, tive a oportunidade, aí fui fazer psicologia. Eu digo que também, por um lado, a minha musa inspiradora é minha mãe, porque a minha casa, meus pais são diáconos na igreja, né? Então, Sim. assim, a minha casa sempre foi uma casa que teve aconselhamento, teve conversa, Teve uma teve base. diálogo. Eu sempre vi meus pais conversando, ministrando, aconselhando. Então, meio que foi natural, Foi assim, uma como base para você, né? foi. Foi bem natural como as coisas foram acontecendo, assim, né? E aí eu acabei entrando na psicologia. E aí eu fiz um período da faculdade, depois eu acabei trancando por conflitos religiosos mesmo. Sim, vamos falar disso mais pra Sim, frente, e aí para eu quebrar alguns tabus, né, Denise? e aí depois eu entendi assim o propósito que tinha nisso. E aí eu tô aí, né? Já terminei a faculdade, tô terminando minha especialização. E eu tenho um prazer muito grande assim no que eu faço, porque eu entendi que não adianta você estar completamente bem fisicamente se a máquina que faz tudo isso funcionar não estiver.
Nós precisamos ser pessoas funcionais. A gente precisa conseguir dar conta das nossas atividades do dia a dia. E é o cérebro que faz isso, né? São as nossas emoções que Sim. controlam todas essas coisas. Então, é isso que me faz, o que me interessa, assim, sabe? Essa minha Te curiosidade da motiva. psicologia é exatamente isso. É tipo, cara, o que que faz essa pessoa que a gente olha, ela tá super bem, mas ela não consegue? Eu quero isso, eu Sim, quero saber o porquê que ela não consegue. Essa curiosidade de fazer essa pessoa ser funcional ser nas atividades dela. funcional. Falando nisso, nas Hum. suas atribuições, Atribuições? vamos falar, eu vou ler porque é muita coisa, né? Vamos, diga-se de passagem, a senhora estudou Eu me bastante. dediquei, Vamos vai. lá. Olha, a Denise Vieira, ela é psicóloga e neuropsicóloga pela Unifesp, é isso? Isso, Ela atua na clínica de psicoterapia e avaliação neuropsicológica. exato. Ela é psicóloga avaliadora na pesquisa de Pumas Brasil, que é uma pesquisa sobre esquizofrenia e transtorno bipolar. E ela atende em ambulatório, é isso? Isso. E ela também tem é um projeto, Conversas de Vida? Não, o O que, ambulatório o, am- chama Conversas de Vida. então, o ambulatório chama Conversas de Vida, que é a prevenção ao suicídio na Unifesp. Quanta Exato. coisa, hein? Quanta Quanta coisa. coisa! As pessoas que chegam lá para ser atendidas por você, quais são as faixas etárias? Mais homens, mais mulheres, mais jovens, mais pessoas, mais adultos, idosos? Qual a idade média de que vai procurar o psicólogo? Eu, particularmente, eu atendo mais adultos. Então, a partir dos 20 e poucos anos é a média de pacientes que eu tenho, até alguns idosos. Uhum, E, em sua maioria, mulheres, na minha clínica, né? uhum. Mas óbvio que existem profissionais que acabam atendendo perfis diferentes. Mas hoje a maior demanda que eu recebo são de adultos, né, jovens adultos idosos e na sua maioria mulheres, assim, que são os que mais procuram, né? Você acha que essa procura maior por mulheres tem a ver com o quê? Porque a mulher, ela é muito mais sentimental que o homem. O homem é mais prático, é mais razão, né? A mulher é mais Uhum. emoção. Você acha que as mulheres, devido a eu não digo dificuldade de lidar com as emoções, mas em alguns momentos a gente acaba deixando se levar pelas emoções. Sim. E isso atrapalha em grande parte da nossa vida funcional, né? Uhum. Porque tem até uma palavra, né, na Bíblia que fala que se você não estiver bem, o seu corpo vai sentir. É onde vem Exatamente. as dores, onde aparece até câncer, né? Uhum. Então, por que você acha que isso se deve a quê? Eu acho que existem 2 fatores importantes. O primeiro é o fisiológico, então a mulher tem uma carga hormonal diferente do homem. Uhum, É claro que isso hoje em dia é um tabu gigantesco para a gente falar que existe diferença entre homem e mulher, e sim, existe. uhum, Funciona diferente a mulher do que o homem. Nós sim. temos TPM, É. né? Então, assim, a mulher, Eu vivi o ela, TPM. não é? Nossa, Deus. Então, assim, as meninas, nós como éramos meninas, aí tivemos a nossa primeira menstruação, descobrimos o que é ciclo menstrual. Depois você descobre que uma vez no mês vai ter períodos que você vai estar muito mais chata, muito mais irritada, muito Sim. mais chorosa, muito mais sensível. E aí depois volta tudo normal. Então, assim, pensa, o ano inteiro, uma vez no mês, você vai ter uma desregulação no sentido de cargas hormonais que vão oscilando durante o Uhum. mês. Né? Então, essa questão fisiológica, eu acho que é uma das principais causas, porque de fato a mulher tem essa diferença. E um outro ponto é também a causa ambiental, né? Uhum. Então, o nosso ambiente influencia muito na nossa saúde mental. Uhum. E as mulheres hoje, nós somos expostas a mais ambientes que podem ser desencadeadores de, por exemplo, ansiedade, depressão e etc., do que por muitas vezes o homem. Então, a mulher ela tem essa questão de um papel múltiplo, né? Hoje a mulher Sim. trabalha, hoje ela estuda, mas ela não pode deixar de ser mãe, ela não pode deixar de ser a dona de casa. Sim. E independente se ela for cristã ou não, ela pode se envolver num trabalho voluntário, e ela é amiga, e ela é a esposa, e ela vai, É uma né? demanda É muito uma demanda muito grande. grande, né?
Então, assim, eu acho que essa procura por mulheres é muito maior por conta disso. Mas tem um dado muito interessante. Quando a gente fala, por exemplo, de suicídio, no índice de suicídio é muito maior para os homens do que para as mulheres. Nossa. Porque por mais que nós temos essa exposição ao ambiente muito maior, a mulher acaba procurando mais Isso que eu ia ajuda. perguntar agora. Eu acredito que a mulher consegue verbalizar mais, o Sim, homem, ele guarda, ele vai externar de outras formas. Pode ser através, né, da bebida, exato. uso de drogas, da pornografia. Então, assim, ou não, tem outras formas também, Uhum. mas agora eu lembrei dessas. Então, mas que acaba sendo também prejudicial, né? Sim, sim. Então, Então, o homem, ele, quando a gente vai falar de suicídio, o índice de homens acabam sendo maior, principalmente por uma questão financeira. Então, existem pesquisas e dados que nos mostram que sempre que houve crises financeiras no país, tipo Collor, por exemplo, e uhum, etc., o índice de homens foi muito maior nessas fases, assim, né? E aí, por conta dessas questões. E aí existe uma dificuldade justamente pela forma que a gente também cria os homens, né? Os meninos, sim, sim, né? Então, óbvio, legal de você criar meninos para serem homens fortes, mas não fortes ao ponto deles não se permitirem ser vulneráveis, né? E o homem, ele na não se permite ser perfeição, né? vulnerável. Ele tem que ser É. perfeito e Ele ponto. tem que ser o provedor, ele tem que ser o bom, ele tem que ser incrível, ele tem que ser forte. O super-homem, né? Exatamente. E aí não é. Então, quando ele não elabora tudo isso, ele não tem tempo para elaborar, a única alternativa dele é acabar com tudo de uma vez, né? Nossa, é verdade. Então, homens, façam terapia. É É, importante, né? é. É importante. Autoconhecimento também, né, Denise? Sim, sim, demais. Você falando isso, eu lembrei de um episódio que eu vi esses dias, e uma pessoa falou assim: olha, se você tem uma xícara, um quadro, algo sobre super-heróis na sua casa, ou você, para a mãe, né? Mãe, você é uma super-heroína, papai, você é um super-herói, você é meu super-herói. Essa pessoa falou assim: olha, deixa de lado. Porque assim, aquilo vai criando uma imagem que nem está falando de perfeição. Você não pode errar. Porque você é um super-homem, você é Exato. uma super-heroína. E na verdade, não. Nós temos que lidar também com a nossa humanidade, que é Uhum, falha, que é vulnerável, que a sim, gente precisa de ajuda. É assim, e nessa questão de pedir ajuda, a gente vê também na questão religiosa. Vamos fazer essa colocação. Porque houve muita resistência das pessoas, igual você também já começou contando, iniciando, de procurar um profissional quando não estava bem. Então, assim, atribuía a demônios, uhum, atribuía a culpa, atribuía a uma série de coisas. Mas tinha aquela resistência de não vou procurar um psicólogo, não vou procurar um psiquiatra, sendo que hoje a gente precisa quebrar esse tabu, né? sim. O que você tem a dizer na sua experiência sobre isso? Cara, eu acho que essa é a minha maior luta dentro da psicologia, sabe? Eu imagino. Hoje eu entendo o porquê foi tão difícil para mim concluir essa graduação e fez todo sentido, assim, né? Uhum, Quando o que eu faço hoje, minto, o que eu passei e o que eu vivo hoje faz todo sentido. uhum, Essa é a minha luta, assim, dentro da profissão. E uhum, fazer com que a igreja entenda a necessidade que nós temos de cuidar da nossa saúde mental. Então, assim, existe essa resistência desnecessária, uhum. porque quando você coloca que a sua fé pode resolver todos os seus problemas, você está dizendo que Deus não é inteligente o suficiente para Nossa, dar conhecimento ao homem. Entende? entendo. Então, assim, não existe a necessidade da gente fazer uma disputa, Uhum, né? Não, eu orei e fui curado, você tá aí há 2 meses no médico, uhum. né? Parece que é uma briga que a gente vai É um fazendo. conflito, é conflitante, né? Parece que a gente vai fazendo um conflito mesmo, uma guerra contra fé e ciência, fé e medicina, e muito pelo contrário, é, elas caminham juntas, Sim, eu acredito que Deus né? deixou, Deus entregou a sabedoria ao homem Exatamente.
Eu acredito que nada vai desvalidar o poder de Deus. Exato. Mas, por outro lado, ele deixou esses recursos para o nosso bem-estar. Exato. Não é de uma forma para tentar roubar algo nosso, né? Imagina. De tomar o lugar de Deus. Uhum. Nunca. Ele é único e Sim. soberano e sempre vai ser. Mas ele entregou recursos para a gente, né? Isso vem desde o Éden, quando ele falou para a gente dominar, né? Que nós tínhamos domínio sobre as coisas. Então, acho que essa sabedoria começou aí. Exato. E aí a gente começa nesses conflitos, acaba se gerando, perdendo tempo. Exato. Perde tempo e tira a legitimidade da dor do outro. Que aí é um grande problema, né? Porque se eu falo para você que o que você está passando é falta de fé, é pecado, sei lá, qualquer coisa do espiritual, eu estou dizendo que aquilo que você está sentindo é pequeno. E quem sou eu para falar isso? Porque toda dor ela é legítima. O que dói em você, você sente diferente da forma que eu sinto. Sim. Né? Então, assim, toda essa briga assim, que existe hoje em dia, e ainda é muito forte. Hoje nós temos muitas referências de psicólogos e psiquiatras cristãos que entendem isso muito bem, mas perto da quantidade de pessoas que ainda, do paradigma que ainda é criado, nós somos muito poucos ainda, né? Sim. Ainda tem um grande campo a ser trabalhado. Mas o que eu costumo sempre falar para as pessoas é que existe muitas formas do Senhor trabalhar na vida de cada um, né? Que é a multiforme graça de Deus. Então, para um, ele fez a laminha e botou no olho. Para outro, ele falou assim, pode ir indo que quando você chegar lá já vai estar curado. Para outro, foi só encostar no manto, né? Na orla ali da barra da roupa dele. Enfim, para cada um, ele deu uma forma. Só que a gente tem, por exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo falando com Timóteo. Quando ele escreve a carta para Timóteo, ele fala assim, Timóteo, não beba só água, tome também vinho por conta das suas dores de estômago e as suas constantes enfermidades. Vinho era o remédio da época. Nossa, e hoje? Hoje ele falaria assim, cadê seu omeprazol? Toma o seu omeprazol. Entende? É verdade. Toma o seu Avames para seu Alegra D para sua rinite alérgica, sabe? Para de ficar só orando e faça alguma coisa pela tua saúde. Isso é muito importante. Então, assim, para cada um, cara, Deus vai dar uma forma de se mostrar como cura. Tudo bem se Deus orou e o teu câncer for curado, mas também não tem problema nenhum se o outro tiver que passar por todo o processo de quimioterapia, de cirurgia e etc. Ele foi curado do mesmo jeito. A intervenção, como aconteceu, não interessa, entende? E aí a gente fica nessa disputa de tipo, mas você tá aí tomando remédio, vai orar, não sei o quê. Véi, verdade. Qual a necessidade disso? Pessoas, né, já devem ter passado por situações... Nossa, vários. Eu posso te falar que os meus pacientes cristãos são os mais difíceis. Sério. Por quê? Por conta da resistência, do tabu. Exatamente, da religiosidade. Qual é, assim, dentro dos consultórios, vamos falar agora dos cristãos, qual é os maiores motivos de procurar um psicólogo, quando um cristão procura? Depressão. Depressão, ansiedade, e aí vindas de várias formas, né? Ou de abuso sexual, violência, problemas com os pais. Bom, pelo menos do que eu tenho visto, assim, são esses 3 maiores problemas que têm acontecido, né? E eu posso dizer assim, com total clareza e leveza. Até brinquei com a minha mãe e falei, mãe, hoje das duas umas, ou o CRP caça o meu número, ou eu sou excluída do meu hall de membros. Não. Mas os cristãos são os pacientes mais difíceis do consultório, com toda certeza. Por conta dessa resistência, exatamente. Né, na fé. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada, elas caminham juntas, né? Essa é a questão, assim. Então, a pessoa, ela não aceita um diagnóstico de ansiedade e ela chega com uma culpa gigantesca, porque a ansiedade é pecado. Sim. Entende? Ansiedade, a gente aprende isso. Isso. Tá certo o termo? A ansiedade é excesso de futuro? Tá certo esse termo? Eu acho que é um mito. Cientificamente. Eu acho que é um mito. Da mesma forma que a ansiedade é excesso de futuro, é um mito.
Assim também é um mito dizer que a depressão é excesso de passado. Uhum. Por que que eu falo isso? As nossas emoções, elas são como uma campainha para nossa mente. Da mesma forma que, sei lá, toca uma campainha na sua casa ou um alarme de incêndio, aquilo quer dizer que alguém chegou, Uhum. alguma coisa está acontecendo, tem algo novo ali, é algo que você esperava ou você foi surpreendida, né? Depende da visita e Sim, etc. sim. Então, as nossas emoções, elas também funcionam dessa forma, né? O medo, por exemplo, que é algo que a gente abomina sentir, né? Sim, O crente não pode ter medo, você não pode ser covarde. E isso. aí dá um tiro no meu coração quando eu ouço que o medo é um espírito, né? Que você fica assim, véi, o que eu faço? Ah, eu dou vontade de descer da cadeira, assim, quando eu ouço uma coisa dessa. Por quê? Pensa que se Deus ele foi afetivo, Jesus veio nessa terra com emoções. Sim. Então, se as nossas emoções funcionam para isso, imagina você viver sem medo. Você vai virar um delinquente, Sim. entende? Acaba você. Você vai Rompe fazendo, limites, exatamente, você vai Você não fazendo vê tudo que limite te em dá, nada. exato. Você vai fazendo tudo aquilo que te dá na telha, você não sente dor, você não pensa, você não raciocina, você não se planeja, e você vai fazendo, fazendo, fazendo. Uhum. Só que o medo, assim, não só o medo, mas às vezes até o anseio, a expectativa de algo, ou até mesmo uma tristeza, são sinais para que nós temos dentro, né, da nossa mente, são sinais ao nosso coração, ao nosso corpo, à nossa alma, enfim, conforme cada um entender, para que a gente pense sobre aquele comportamento, sobre aquela atitude, para que a Uhum. gente racionalize também, Uhum. né? Então, por exemplo, vou atravessar a rua, eu tenho medo de ser atropelada. Sim. E aí o medo que eu tenho de ser atropelado que me faz olhar para os dois lados, ver se o Ter carro a vai chegar ou atitude, não. né, de Exato. cuidado. Então assim, se eu não tivesse medo, cara, é o que você Só vê aí, vai. só vai, É né? Então são os verdade. acidentes que acontecem. Então, por exemplo, eu fico preocupada, eu não sou mãe, mas eu tenho muito medo de perder os meus sobrinhos. Sim. Você não tem medo de acontecer alguma coisa com o filho Muito. seu? Nossa, muito. Então, É natural. Isso gera o quê? Um cuidado. Não vou exato, deixar ela, né? No caso entendeu? das meninas. Eu Então vou você evitar vai. fazer isso porque eu quero, né? Tô cuidando, porque é o que Exatamente. você tá cuidando. Exatamente. Então é Acaba sendo isso também dos nossos sentimentos. É com um toda cuidado, né? certeza. Você Com tá toda ali certeza, cuidando com toda daquilo que. certeza. Então, assim, uma situação de luto. Como que você não vai ficar triste? Como que você não vai ficar angustiado? Principalmente se foi algo que aconteceu repentino, Sim. né? Por exemplo, que a gente passou desses últimos anos em relação ao Ao Covid. Covid, né? Putz, eu internei meu familiar no domingo. Quarta-feira enterrei. Ué, E a gente cadê? precisa, né, Como passar. que você não fica Não tem como angustiado? você. Me assusta, muito pelo contrário, quando eu vejo as pessoas, ai, tô super bem, não, entendi, Deus levou. Não, calma, peraí. Vamos rever isso aí. Vamos rever isso aí. Você sabe que você me falou de luto? Eu vou contar uma coisa. Eu Quando tenho dificuldade de manter o meu raciocínio, tá? Então, se eu tiver perdida, você. Não, amor, então, aqui, ó, tamo junto. Tamo junto. Olha o TDA aí, Brasil! Ó, quando o meu irmão partiu, Uhum. eu já era cristã, né? E a gente já tinha algum entendimento. Tava aprendendo, assim como hoje eu ainda estou aprendendo sobre Deus. Tava nova na fé. Tava nova da fé. E aí, quando ele faleceu, no velório dele, eu não lembro, não sei te falar. Não, eu lembro quem foi. Eu não lembro qual foi a circunstância. Que eu tava chorando muito e chegou uma pessoa e falou assim: para de chorar assim. Não chora assim, para, calma. Se acalma, você não pode ficar chorando assim. Porque enquanto eu chorava, eu questionava Deus. Eu lembro dessa parte de eu falar, eu não acredito que ele fez, porque eu fiquei muito revoltadinha com Deus, sabe? E foi Então, bem repentino também, né? A questão do seu foi. irmão, né? E assim, na questão do meu irmão, eu tinha aquela fé que ele ia ser curado aqui. Então, eu achava que, por ser também crente, cristão, o Senhor ia curar ele aqui, e nós estamos isentos de toda doença, de toda maldição. Sim, estamos, né? O Senhor levou sobre si tudo isso, eu creio. Mas, por outro lado, tem as nossas experiências, tem os nossos propósitos, tem o amor de Deus, que é soberano. E isso a gente nunca vai entender. Exato. Até hoje eu não sei por que o Senhor recolheu meu irmão. Mas para mim serviu, me amadureceu em várias coisas. Então, assim, foi um alívio para ele ser curado do câncer, né? De conviver com uma Uhum. doença.
Em contrapartida, eu falo também pela minha família. Uhum. Nós amadurecemos, saímos do leite. Começamos a comer uma comidinha mais grossa. Mais sólida, né? E não é fácil comer essa Não. comidinha, né? Não. Mas é o que faz a gente crescer. Exato. Então, durante o velório, que eu questionava Deus, uma pessoa ficava falando, você não pode falar isso. Você, para de chorar. Você não pode agir assim. E eu desabei totalmente. Não, Então, cala assim, a teve boca. uma hora Cala a que eu, boca. eu realmente fiquei, sabe, daquela travada. Uhum. E aí depois eu voltei a colocar para fora. Então, eu acho que esse reter é pior. Seria pior, né, Denise? Muito Ocultar pior. sentimentos. Muito pior. Toda emoção não elaborada, ela vai te gerar algum tipo de problema. Porque tudo aquilo que a gente cala nos domina, né? Então, assim, você vai viver dominado por aquela dor, por aquilo que você não botou pra fora, por aquilo que você não elaborou. E isso é uma coisa que tanto a psicologia quanto a Bíblia vai falar, Sim. né? A própria psicanálise mesmo, o Freud, quando ele começa a entrar nesse meio, ele traz um nome, né, chamado talking cure, que é a cura pela fala. Sim. Mas o que a Bíblia mesmo nos fala? Né, que a gente precisa falar o que está acontecendo Sim. para que nós possamos ser Ser curados. curados, é verdade. Então, entende como não precisa de briga? Não Tá precisa não precisa de linkado, atrito? gente. Tá Não tudo tem junto, problema. pode caminhar juntos. Então, assim, tudo isso que você está falando, vou puxar outro gancho, que é a dor. O tempo todo nós somos ensinados que a gente não pode sofrer. Porque o nosso Deus e a nossa fé e a nossa vida e aquele blá 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 todo, mas a vida do nosso próprio Senhor, ela foi de dor. Um homem experimentado em dor, rejeitado, açoitado, Sim. sofreu. E quando ele nos convida para um evangelho, pega a sua Cruz. e segue. Pega a sua cruz e me Entendeu? segue. Então, assim, a cruz não é uma prancha de surf que você Que põe. você vai correr Pega a sua prancha e vamos surfar não, nessa onda. Não é. É assim, pega a sua pesado, cruz, é doloroso. pesado, é doloroso. O filho do homem não tem onde recostar a tua cabeça. Tudo isso ele nos É ensina. verdade. E o evangelho, ele nada mais é do que a salvação da dor eterna, não da dor verdade. terrena. É verdade. Entende? Então, assim, a gente vai sofrer aqui, cara. Nós vamos sofrer. Já está escrito, né? Exato, nós vamos passar. Só que quando eu quero fazer com que a fé esteja acima dessa dor, eu acabo fazendo com que o outro sofra mais, porque eu não me coloco no lugar dele. E aí eu fico muito irritada, assim, com isso, quando eu ouço esse tipo de situação, né? Tipo, mas uma depressão, vamos fazer, sei lá, uma ministração, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí vai diminuindo a dor da pessoa, sabe? E parece que a pessoa Diminuindo a dor, não, mas deslegitimizando a dor dela. não Falando, não é dando verdade. tanta importância, Isso. né? Não é tudo isso aí que você tá Você acha que sentindo, isso não. prejudica? A pessoa Lógico. não se sente importante, Lógico. pertencida. O acolhimento, né? Falta acolhimento. A principal ferramenta que, independente, se você for psicólogo, se você não for, acolhe. Acho que o acolhimento é tudo, assim, uma ferramenta que nós temos, assim, né, quando a pessoa está sofrendo. Todo mundo gosta de se sentir pertencente de um grupo. Sim. Todo mundo gosta de quando a sua dor ela é acolhida. E é exatamente isso que o Senhor sempre faz com a gente. É verdade. Ele acolhe a nossa dor. Quando o Senhor chega para um paralítico, por exemplo, e pergunta, o que você quer? Ele está acolhendo a dor dele. É verdade. O que você quer que eu faça por você? Porque a pessoa poderia falar, não, só me dá um prato de comida. E tá tudo certo. E tá tudo certo, ele não queria ser E curado. era mais profundo, Mas né? ele foi a fim de acolher. Me fala o que você quer. Eu vou te ajudar. Traz aqui para perto. Traz aqui Deixa sua eu te dor, ouvir. eu me importo com você. Exatamente. E hoje o comportamento que nós estamos como igreja é muito mais afastando as pessoas. E aí entrando nessa disputa, né? De tipo, não, isso aqui que você tá passando, vamos para uma ministração. Sendo que o Senhor nos fez corpo, alma e espírito. Ou seja, nós somos seres multifatoriais. Então, para todas as coisas, você não precisa deixar a sua fé de lado. Mas você também precisa usar das ferramentas, como a gente falou no começo, né?
que Deus deu para nós nessa terra, né? A Até gente porque precisa saber usar esse ponto, assim, né? Do tipo. E aí fica muito essa coisa, eu tô passando por crises de ansiedade. Vou conversar, sei lá, com a minha liderança. Valioso. sim, tá verbalizando. Mas ele não é a pessoa que vai te trazer a solução perfeita para isso. Porque muitas vezes também tem reações químicas no nosso cérebro, não é? Exatamente. Então, eu vou te confessar uma coisa. Hum, Eu já fui uma dessas pessoas de real também. Eu acho que a parte mais marcante da minha vida foi a perca do meu irmão. Por isso que eu tô te falando, que foi um divisor de águas na minha sim. vida. Eu não cheguei a ir a psicólogo. Uhum. Hoje eu vejo que naquela época eu precisava ter ido. Teria sido muito mais fácil. Por quê? Exatamente por isso. Por conta do meu comportamento, por conta de conseguir aprender a lidar com as minhas emoções. E isso vem também da fé. Eu também estou colocando a minha fé em prática, entende? Exato. Eu creio no Senhor, eu creio na cura do Senhor, mas eu também creio nos recursos que Ele me deixou. Então, assim, a gente não está isentando, mas é o tabu. É aquilo que você disse, o tabu. Existe muito isso E eu ainda. vou te falar, depois aí sim, depois de algumas ministrações, e aí eu consegui não foi pela ministração, mas foi através de um encontro que eu tive com Jesus mesmo, referente àquele episódio. Uhum. E eu comecei a entender que aquilo que aconteceu não foi uma maldição, não foi para o nosso mal, foi para o nosso bem. E aí eu entendi também que a morte, que ninguém está isento da morte, não. Exatamente. Que nós não somos super-heróis. Nós Exato. vamos passar pela morte, sim. Sim. E E- fora que assim, eu costumo dizer que. Nosso lugar não é aqui, né? Exato. E segunda coisa, a gente não sabe qual é a nossa senha. Sim. E terceira coisa, nós não sabemos qual é a forma que Deus vai chamar. Exatamente, que vai nos recolher. Né? Então pensa assim, eu perdi também familiares em diversos momentos da vida, pessoas muito próximas. E uma delas, acho que a que mais me marcou, por exemplo, foi minha avó. Não essa que morava junto com a gente, mas a mãe da minha mãe. Foi uma morte muito rápida, assim, por conta do câncer também. Só que eu penso que, cara, Deus levaria ela naquela idade, naquele tempo. A forma, ele criou. Tipo assim, Então, que ele pra ela encontrou- foi um câncer, pro outro pode ter sido um acidente de carro, pro outro pode ter sido Até uma Covid. queda. Até tem É, gente que morre, cai, Em casa, né? já era. Sei lá, então assim, a forma com que o Senhor vai escolher pra nos levar, tipo, isso não cabe a nós, né? Quando a gente bate de cara com a soberania de Deus, né? Quando a gente lembra e que Ele é soberano sobre todas as coisas e não tem muito Sim. que a gente questionar, assim. Mas eu acho que um dos grandes problemas hoje que a gente tem dentro da igreja com as pessoas que têm alguma questão, sofrem, né, em relação à saúde mental, é justamente isso, assim, é querer colocar em xeque, assim, a fé dela, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, nada a ver com a outra, né? Porque se a sua fé não é a fé o suficiente e que te permite ter uma depressão, por que que a sua fé te permite ter diabetes? Ué, é doença do mesmo jeito? Qual é a diferença? Nenhuma. Então, você pode ter, sei lá, uma doença dermatológica crônica, mas você é uma pessoa cheia de fé. Agora, eu que tenho um transtorno de ansiedade generalizado, eu não tenho fé. Qual é a diferença? O que te faz melhor do que eu? Nada. Então, são essas coisas que a gente precisa quebrar o tabu e entender que a psicologia, ela é uma das ferramentas e de conhecimento que Deus deu ao homem para que a gente possa ser curado e ter uma vida funcional e fazer com que as coisas funcionem. Porque a gente acha, né, trazendo esse link das questões químicas que você falou, nós achamos que as emoções, né, o nosso sentimento, a nossa vida mental, assim, nossa saúde mental, é só uma questão de ambiente, né? Então, se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô trabalhando, se eu não tô, Né? circunstâncias, tal, nananã. É também isso, mas existe uma parte genética, fisiológica. A gente tem cérebro. Sim. Nós só lembramos que temos cérebro quando o nosso corpo para.
Sim, né? Quando você entra no burnout e não consegue mais trabalhar. sim. Quando você não consegue mais dar conta de lavar uma louça na sua casa e a pia de louça tá cheia de coisa, de roupa também tá, e as crianças na escola, sua vida tá completamente desordenada e você não consegue ter pique pra nada, e aí você fala, acho que eu não tô legal. Lembra que tem um cérebro, né? Então, existem sim questões químicas, né? Antigamente, falava-se muito sobre uma queda de neurônios, né? De neurotransmissores que atuam na questão de prazer, de alegria, de felicidade, de recompensa. Só que hoje, com alguns estudos, já se entende que, na verdade, é uma falha na comunicação entre esses neurônios. Olha só. Não que você tenha apenas uma queda de neurotransmissores, mas também uma falta de comunicação deles. entre eles, né? De uma parte do cérebro para o outro. E aí é por isso que vem toda essa questão dos sintomas da depressão, né? Uhum. Porque a depressão, ela não é uma tristeza. A depressão, ela é falta de prazer. Nossa. Então, alguns pacientes mesmo que eu atendo, eles falam pra mim, eles falam, Dê, eu até queria ficar triste, mas eu não consigo sentir nada. Nossa. Eu não sinto alegria, eu não sinto tristeza, eu não sinto raiva. Então, a depressão, ela é a falta de prazer. E aí, sim, às vezes pode vir uma Vai tristeza, investigar. um choro, Uhum. né? Se sentir mais para baixo, mais amuado, um desânimo. Mas todos esses fatores, todos esses sintomas, eles partem desse ponto que é a falta de prazer, Uhum. né? Então, é isso que a depressão é, assim. Tem paciente que até gostaria de ficar triste, mas ele não fica nada. Não consegue. Então, se você falar que o gato morreu, que um bebê nasceu, que ganhou na Pra ele fica loteria, do mesmo jeito. Não indiferente. esboça nada, nenhuma E eles reação. chegam na clínica com com essa restrição de afeto, assim. Tipo, é o cara que... Ah, e aí, né? O que te fez vir aqui e tal, né? Você começa a sessão ali. Então, sabe aquele olhar vago, assim? Eu não sei. Acaba. Não Eu sei. tava... E aí você vai fazer todo um levantamento. Exato. E pra- aí Pra é onde... descobrir a raiz. Exato. E aí é onde a gente peca quando a gente acha que a depressão é só excesso de passado. Porque às vezes são coisas que acontecem muito fortes de uma vez só, numa vida presente, que façam com que ela perca esse prazer. Não quer dizer que ela tem um excesso de passar de de coisas lá passado. atrás, né? Exato. Minha mãe passou por um episódio de depressão no final do ano passado. Hoje, graças a Deus, ela já tá bem melhor. Está a ponto aí de receber alta médica, né, do psiquiatra. Bom, hein? E graças a Deus que, por mais que ela seja uma mulher de 62 anos, que se converteu, sei lá, em 1900 bolinha, assim, sabe? Quando os irmãos eram pego de banco porque tava jogando sinuca no Grêmio do Trabalho. Minha mãe é crente Nesse dessa nível. época aí, exatamente. Nossa, você andou de carro com o botão da camisa aberto. Nossa. Tá de banco, era nesse nível. Crente raiz, minha mãe. Então, por mais que ela venha dessa história, assim, ela tem uma cabeça bem aberta para esse Sim. quesito. E logo que ela passou, assim, desse episódio, ela começou, né, a me contar como ela se sentia. E ela falava assim, a sensação que eu tinha era que tudo era cinza. Eu não Nossa. conseguia ver cor no céu. Eu não conseguia ver graça nas coisas. Então, não é que você é triste. Você só não sente prazer em nada. Nada te Como é que a agrada. gente resolve isso? Nada te Porque agrada. o índice de pessoas depressivas tem crescido muito, muito mesmo, Sim, né? e o Brasil de ansiedade é o maior. Por quê, Dê? Você, nessa sua experiência, atribui a quê esse crescimento? Duas coisas. Eu acho que a rotina de vida acelerada que nós levamos, né? Então, todo mundo precisa dar conta de tudo. Tudo precisa ser feito muito rápido. Eu fui criança nos anos 90. Então, assim, eu assistia desenho de manhã. Uhum. Se eu quisesse assistir aquele desenho, eu tinha que esperar até O outro dia. É verdade. Hoje não. Hoje a gente. Pra que você precisa? Você precisa esperar pra quê? Exatamente. Tem tudo na mão Pra e é nada. rápido. Exato. Então, quando você pega as crianças hoje, que você ensina uma criança a mexer no YouTube, nem deveria ensinar, mas quando você ensina uma criança a mexer no YouTube, qual a primeira coisa que você ensina ela? A procurar o vídeo, né? Pular o anúncio. Pular o anúncio, é verdade. Procurar o vídeo. Procurar o Depois- vídeo, lógico. Depois óbvio. que ela põe o vídeo, Pulo- pular o é. anúncio.
Cara, é É segundos. automático. É vídeo de segundos. Ela não vai passar meia hora vendo aquele anúncio. Ela não vai Não. passar 1 minuto vendo aquele anúncio. É, sei lá, 40 segundos, 30 segundos. Mas pula aí 30 segundos. Pra já chegar no vídeo. Exatamente. Os vídeos de TikTok é a mesma coisa. É 2 minutos, você aprende a construir uma casa. Sim, é tudo muito E rápido. no começo não tá bom, vou passando. Começou não tá bom, vou passando. Começou não tá bom, vou passando. Então, essa aceleração, assim, tudo precisa ser muito rápido. Uhum. Eu vou, por exemplo, pedir uma pizza. 40 minutos? Não, não dá. Vamos mudar. Em 10 a pizza tem que chegar. É, Né? Então, tudo é muito rápido. E isso a somos gente vê muito em tudo. imediatistas. Imediatistas. Isso é muito para tudo, né? Eu trabalhei 10 anos em RH. Então, eu via muito, assim, principalmente essa geração dos anos 2000, assim, que chega e, assim, como assim eu não vou de estagiário para gerente? No- Tem que passar Tem que pelo ter. processo, né? 6 meses eu já posso ser o supervisor da área. Verdade. Entende? Então, essa geração. Hoje a gente vive uma geração que precisa de tudo muito rápido. E o outro ponto também é a necessidade de sempre sentir prazer. Que é A o que você questão da falou, dor. né? Uhum. Então, assim, a gente não pode sofrer, a gente não pode ficar triste. Eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz, tudo tem que dar certo e tem que ser rápido. Então, por isso que hoje o vício, ele é muito maior do que antes. Porque a pessoa, independente do vício, de compulsão alimentar, compras, sexo, pornografia, drogas, alcoolismo, eles têm o mesmo perfil, a necessidade de prazer imediato. Então, hoje é isso, assim. Então, eu preciso me dar bem na vida logo, e eu tenho que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sentindo prazer o tempo inteiro, o tempo Sim. todo. E rápido, e na hora que eu quiser, e tem que ser muito prazer, não pode ser pouco, né? Então, eu acho que são essas questões que têm levado a nossa geração a ficar doente dessa forma. E um ponto também bem importante que é a qualidade de vida dessas pessoas, né? Uhum. Então, aquilo que a gente come Influencia muito, né? influencia demais. As horas que a gente dorme também influencia demais. Então, você precisa ser produtivo O tempo inteiro, né? 18 horas e dormir 4 horas por noite, 3 já é o suficiente. Porque, né, a vida não para e tudo é Você muito precisa rápido. produzir, E você né? precisa Produzir. produzir, não sei o quê. E o crente, ele também vai muito nessa onda, né? Uhum. Então, é até o que minha mãe fala, né? Por isso que a vida dele é um inferno, né? Uhum. Porque ele não para. É verdade. Entende? Tem um psiquiatra que eu gosto muito chamado Ismael Sobrinho, ele é um psiquiatra cristão. E ele fala uma coisa que é muito real. Ele diz que se descansar fosse fácil, não seria mandamento. Verdade. Então, quando o Senhor ele descansa, é para nos mostrar que a gente precisa ter o mesmo comportamento do que ele teve. Não porque Deus se cansaria, mas ele precisava nos dar exemplo. Mostrar, né? A Exatamente, realidade. exatamente. Então, acho que é essa questão que tem feito as pessoas ficarem mais doentes, assim, em relação à saúde mental. Porque eu vou falando com você, eu vou lembrando de tanta coisa. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Como é que faz para a gente administrar os nossos sentimentos, as nossas emoções? Como é que faz para a gente identificar um turbilhão de emoções para saber se é hormonal, para saber se é depressão, ansiedade, ou se é uma TPM, ou se é da nossa natureza humana? Porque Ou se é espiritual. ou se é espiritual, né? Tem tudo isso aí. Sim. Como faz para a gente identificar e qual que é o tratamento, qual é a forma da gente, qual que é a busca certa que a gente tem que ter para a gente conseguir equilibrar tudo isso? Uhum. Eu tive uma professora na faculdade, o nome dela é Aline Rosa. Ela é psicóloga hospitalar especialista em luto. Uhum. E ela fala uma frase que eu também gosto muito. Ela diz assim: nem todo mundo precisa de terapia, mas todo mundo pode se beneficiar dela. Então, se você percebe sinais de que você não está bem, sinais assim, claros, por exemplo, não consegue mais dar conta da tua rotina, não sente mais prazer naquilo que você estava fazendo, então você já não vê da forma que você via antes, uma falta de concentração, um sono que não é reparador, então, putz, eu durmo 6, 8 horas e acordo morto, Cansado já. cansado.
Exatamente. Ou uma, né, por outro lado, uma necessidade de estar fazendo sempre muita coisa, muito mais acelerado do que eu tô. Ou às vezes uma angústia, um vazio, uma desesperança. E esses sintomas persistirem pelo menos no mínimo 2 semanas, de 2 semanas para mais, procure um psicólogo. Uhum. Não vai te fazer mal. E aí, com esse processo da terapia, você vai começar a conseguir colocar em ordem todas as outras coisas para entender da onde começou tudo aquilo ali, sabe assim, onde está o fio da meada para você começar a organizar. Mas algumas coisas eu acho muito importantes, assim. Primeiro é rotina. Se fala muito mal da rotina, né? Uhum. Ah, eu não gosto de rotina, você gosta de ver cada hora uma coisa Já tem, né, nova, aquela gosta, uma mas não crença sei o quê, limitante, né? nananana. Exato. Se você pegar, por exemplo, pessoas sanguíneas como eu, né, de temperamento sanguíneo, a gente ama novidade, a gente gosta de aventura, fazer coisas do nada e tal. Só que isso nos faz mal. Por quê? Nós temos um hormônio chamado cortisol, que é justamente o hormônio da ansiedade e é justamente o hormônio que nos faz acordar de manhã. Então, por isso que normalmente o nosso sono vai diminuindo a partir das 6 da manhã ali pra frente. Porque é quando o cortisol vai aumentando. Então, é o sono, é o hormônio de vigília, é o hormônio que nos faz acordar, que nos faz manter Nossa, que atento. legal. E aí, quando você não tem rotina, quando você não tem ordem, você deixa sempre esse hormônio em maior exposição. É como se ele funcionasse mais. Então, você vai se tornar uma pessoa ansiosa porque você nunca sabe o que vai acontecer depois. É verdade. Percebe que normalmente pessoas mais ansiosas ou crianças que têm uma dificuldade atencional, quando você vai ver a forma com que elas são criadas no grito. Vai, pega, corre, não, larga isso, já tá Tudo no pegando isso, menino. estresse. Aí ele fica, meu Deus, eu pego a mochila, eu vou pra escola, eu faço pro almoço, eu errei, eu acertei, sabe assim? Sim, sim. E aí, no dia a dia, você vai vendo que a criança, é estabanada, é a que perde as coisas, é a que não consegue sentar pra comer, que a professora reclama que não consegue fazer uma atenção. Por conta disso, a criança tá o tempo todo em alerta. Então, quando a gente não tem uma rotina e a gente ama essa novidade, você fica o tempo todo assim, meu Deus, e aí o que vai acontecer? E aquilo vai te dando aquela angústia, aquela preocupação, e aquilo vai aumentando. Então, uma primeira coisa que eu acho que todo mundo pode fazer, eu sei que no Brasil, e eu só posso falar daqui, né? O tratamento psicológico é caro. Infelizmente não é tão acessível assim, mas a gente ainda tem uma luta muito grande pela frente. Então, não consigo fazer terapia. Então, organiza a sua vida. Rotina. Você tem que ter hora para acordar, para tomar café da manhã, escovar os dentes, levar o filho na escola. Para tudo precisa ter horário. Você vai ver que sua vida vai ser muito mais tranquila quando você organiza. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, chama Organize Suas Emoções. Ele é um livro cristão que fala sobre emoções, ele é maravilhoso, vale a pena ler. Então, assim, acho que uma das coisas é você primeiro se organizar, botar rotina, botar limite, dizer o que você consegue fazer, o que você não dá conta, ver o que é prioridade, o que vai precisar sair, o que vai ter que continuar. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, observe os ambientes em que você convive. Não é porque é sua família que você é obrigado a conviver. A gente vê a própria história de Abraão e Ló. Tá tendo muita desavença entre nós. Os meus empregados estão brigando com os seus. A gente também já não tá se entendendo. Escolhe um lado que você vai para um lado e eu vou para o outro. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Então, as amizades também, né? Se são amigos que te impulsionam, se são amigos que te sugam e te derrubam. Então, você precisa escolher com quem que você caminha. Porque quando você não escolhe com quem você vai caminhar, você vai ser escolhido por alguém. E aí é um problema, né? Por quem que você vai ser escolhido. É verdade. Então, é importante você escolher com quem você vai caminhar, os ambientes que você vai conviver, aonde você tem que parar de ir. Porque o ambiente, ele é o segundo maior gatilho, vamos dizer assim, ou distrator para a saúde mental, para questões emocionais, né? Primeiro vem a genética, mas o ambiente está ali em segundo lugar. Então, a gente precisa pensar. E terceiro, né, obviamente, não só como cristão, mas você buscar, assim, ter uma fé, uma espiritualidade. Em 2021, eu atendi em hospital de campanha do Covid. Sim.
E aí eu apresentei no ano seguinte, né, que foi 2022, no Congresso Brasileiro de Psicologia, um trabalho falando sobre esse estágio que eu fiz. E eu falei justamente sobre isso, sobre o poder da espiritualidade e da fé como ferramenta de enfrentamento do sofrimento e da dor, Uhum. né? Então, assim, a igreja, né? A gente não tá aqui só marretando igreja, mas claro que não. Não. Ela tem um poder Não, maravilhoso. não a igreja em si, mas a religião. Exato, Pessoas como um religiosas, todo, isso, a exatamente. religião, Como um né? todo, Isso. Deixar bem claro, senão o pessoal fala, não, vocês estão falando mal da igreja. Não, Não. a religião como um todo, Nós, né? a Ela enquadra as pessoas e Sim. vira escravo, né? Não filho. E Deus e Jesus veio para quebrar mesmo a Exatamente, religiosidade. E veio trazer, exatamente. né? Nós vemos hoje na graça E por isso é conta porque eu amo o disso. evangelho, né? Porque ele nos chama de filho, né? Eles nos chamam de qualquer É outra verdade. coisa. Posso só linkar uma coisa? Pode. Também relacionada a isso? Pode, claro. Quando a moça, a mulher do fluxo de sangue tocou na hora de Jesus, quando ela foi curada, e eu gosto muito dessa palavra, porque quando ela toca, aquele fluxo de sangue, ele cessa, né? Mas se você for analisar também de uma forma emocional, é emocional que fala, né? De uma forma, na emoção, na característica dela, nos sentimentos, você vai notar que ela também foi curada nas emoções. Sim. Porque quando ela toca, Jesus pergunta, quem foi que me tocou? Talvez ela esperava alguém muito bravo, falou, você tá ficando louca? Você tá tocando no mestre? Não, Jesus vira, ele sabia que tinha sido ela. E chama, filha, sua fé te salvou. Sim. É isso. Vem identidade para ela. Então, né? ela recebeu uma identidade, ela foi curada nas emoções, porque quando a pessoa ela estava nesse período, elas eram excluídas da sociedade. E então ela não se relacionava. E talvez ela, naquela época, ela vivia num quadro de depressão. Sim. Porque ela perde totalmente o prazer. A pessoa está doente, fisicamente está doente, emocionalmente está doente. E ela tem, através da fé, ela fala, não, vou lá tocar nele. Todo mundo está falando, eu também vou ser curada. Então, assim, quando ela tocou, né, nas vestes dele, ela também ela foi curada nas emoções, ela foi recolocada na sociedade. Porque eles chamam ela de filha. Então, eu acredito que hoje a gente também vive isso de uma forma diferente, né? Mas nas mesmas circunstâncias. Sim. A partir do momento que você realmente acessa aquilo que Deus tem para você, você consegue enxergar a sua identidade, você sabe aonde você precisa estar, com quem você precisa estar, e você consegue também passar pelas dificuldades. Exato, exatamente, né? Exatamente. E ter um coração ensinável, Uhum. né? E eu acho que aquela passagem, eu gosto muito, 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 e você falando sobre isso, eu me lembrei de como foi importante ter colocado, né, nas escrituras isso. E eu gosto dela justamente por isso que você falou, né? Do quanto ela volta para a sociedade. Então, o Senhor, ele nos cura para que de fato a gente vá e fale dele. Sim. A nossa vida funcional, o nosso trabalho, a nossa família, o emprego, a nossa profissão, tudo que a gente faz precisa refletir a luz de Cristo. Sim. Então, não ele não tem prazer em nos ver triste, caídos. Imagina, gente. E aí, sem prazer, sem né? prazer nas coisas, e é justamente por isso que nenhuma questão emocional é um pecado, né? Porque o que a gente precisa entender, óbvio, né? Aproveitando só, fazendo um parêntese sobre isso, o pecado, ele nada mais é do que tudo aquilo que nos afasta de Deus, certo? Então, você sentir uma tristeza, você estar com medo, você se sentir angustiado ou qualquer coisa do tipo, não quer dizer que isso te afasta de Deus. Muito pelo contrário. Sim. Às vezes são essas situações que faz você se aproximar. O grande problema é o que você faz com tudo isso que você sente. Como você lida, porque às vezes é justamente o prazer que nos afasta de Deus, não a dor. Verdade. Entende? Então, por isso que não dá pra gente ficar falando que essa questão é um pecado, assim, né? E o Senhor cura justamente essa mulher pra ela voltar a funcionar. Tipo,
vai lá, volte a Pronto. trabalhar, Você- vai casar, vai ter Isso. filhos, vai viver. vai viver. Você tá curada, você Pronto, pode é ir, isso. né? E com certeza, por onde ela passou, ela contou o que Deus fez na vida dela. Exato. Então mudou aquela atitude, e foi uma atitude de fé, Sim. né? Ela teve uma atitude de fé. Então, assim, as nossas atitudes de buscar, porque ela foi buscar, ela não ficou esperando ele bater na porta da casa dela. Uhum. Ela ouviu, foi, é o que está acontecendo. Então, assim, se você está ouvindo esse episódio, esse podcast, você está com algum sentimento, falta de prazer na vida, vá atrás, busque, tenha uma atitude igual aquela mulher, para Exato. você acessar a sua cura. Você precisa entender que o Senhor nos criou, sim, para nós sermos, né? Para a gente ter uma vida abundante, que ele disse isso, né? Mas ele também disse que a gente ia passar por algumas aflições para a gente ter bom ânimo, não desistir. Então a gente precisa procurar ajuda. Eu falo para você, em algumas ocasiões da minha vida, se talvez eu não tivesse quebrado esse tabu de procurar uma ajuda, eu teria pulado fase muito mais rápido do que hoje. Então, assim, a gente acaba deixando, procrastinando, retardando algumas coisas na nossa vida, até no nosso retendo, né? desenvolvimento. Exato. Então, assim, o Senhor se preocupa com tudo. Então, que nem a Denise falou, nós somos alma, corpo e espírito, em uma coisa só. Então, a gente precisa se atentar a todos os sinais. Exatamente. A buscar todos os recursos que o Senhor entregou pra gente. Tá aí, né, Denise? Exatamente isso. Até para concluir, assim, isso que você tá falando, uma das coisas que a gente não fala sobre a depressão é que a depressão e a ansiedade, né, em si, elas podem ser comorbidades de outras doenças. Né? Então, às vezes, ela não fica depressiva por excesso de passado ou ansioso por excesso de futuro. Né? Por toda essa questão de funcionamento do cérebro, ela pode vir como uma comorbidade. Então, onde que a gente vê na clínica, principalmente eu que trabalho com a neuropsicologia, né? Porque a neuropsicologia nada mais é do que você ver o link, né? Fazer essa ligação entre cérebro e comportamento. Então, por que funciona dessa forma? Então, o neuropsicólogo ele vai fazer essa avaliação. É um TDA, é autismo, é demência, é uma dificuldade atencional, é de memória, enfim, isso que a gente vai ver. Então, nós vemos, por exemplo, muito a depressão em pessoas que têm transtorno de déficit de atenção. Nossa. Por quê? Ela não tem hormônio, neurotransmissores o suficiente para se manter focada em uma coisa. Imagina você passar a sua vida inteira começando uma coisa e não conseguindo terminar. Horrível. Chega uma hora que deprime. Imagina você não conseguir fazer, por exemplo, uma criança que não consegue terminar a lição junto com todo mundo na escola. Aí ela começa a ser zoada, aí ela começa a perceber que ela tá errando, que ela não tá indo bem, e aí nisso ela vai assim pro resto da vida. Uma hora pode ser que deprime. Da mesma forma, por exemplo, para a criança hiperativa, ela também tem uma questão atencional, ela também não consegue focar em uma coisa e se manter atenta naquilo, e é por isso que ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Para virar uma ansiedade, é um pulo. Então, a depressão e a ansiedade, ela também vem como comorbidades de outras questões psicológicas e psiquiátricas, vamos dizer assim. Nós temos, por exemplo, também, aproveitando para falar desse projeto Pumas, o Pumas ele é uma pesquisa feita aqui no Brasil, que busca saber qual é o impacto da genética na esquizofrenia e na bipolaridade. Olha. Então, você que está aí, tem esquizofrenia ou bipolaridade, ou conhece algum familiar seu que tenha, entre em contato comigo ali pelo meu próprio Instagram, depois a gente passa, ou até pelo Instagram do Pumas, Pumas Brasil, pode procurar que você vai achar aí. Entre em contato com a gente para você conseguir participar dessa pesquisa, porque a ideia é a gente saber o quanto a genética impacta nisso e pensar o que a gente pode melhorar. E aí, por que eu estou linkando junto com isso? Porque a depressão, às vezes, ela é já um sintoma de um transtorno afetivo bipolar. Entende? É tudo muito Exige uma questão muito maior do muito que a gente complexo, né? imagina. Não é só uma oração, não. Às vezes é um transtorno, é uma mistura de coisas. Precisa é algo ser físico. estudado, né? Precisa de remédio. Precisa de terapia.
precisa de ajuda médica, né? Não vai ser só. Na igreja a gente já recebeu pessoas com bipolaridade e não consegue ficar. E tem uma autora que eu gosto muito dela, o nome dela é Anna Stout. E ela fala algo que é muito real, assim. A igreja, ela é acessível para o cadeirante, ela é acessível para a pessoa que tem dificuldade auditiva, então tem libras. E aí a gente consegue fazer essa acessibilidade. Põe uma rampa, põe um elevador, põe um libras para interpretar, põe uma cadeira um pouco mais na frente, põe um tio do infantil para acompanhar uma criança atípica. E as pessoas com transtorno mental? Onde elas são acolhidas dentro da igreja? Então a gente precisa ser acessível. Exatamente, exatamente. Isso não te faz menos filho, isso não te faz menos crente, né? Se a palavra fala que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, do porvir podem te roubar, te tirar do amor de Deus, por que o psicólogo vai? É verdade. A gente tem mais poder que as trevas, então? Me senti poderosa agora, né? Claro que não, muito pelo contrário. Cara, você vai cuidar das tuas emoções, você vai conseguir ser uma pessoa melhor. E vai ficar bem. Na tua família. Se você não tá dando conta da sua família e você tá percebendo que você precisa dar conta disso, que isso tá te fazendo mal, tá impactando no teu casamento, na tua maternidade, você como pai, você como provedor, essa angústia, essa falta de prazer, fazer as coisas obrigado, você não precisa disso. É verdade. Você não precisa, né? Deus já deu o conhecimento ao homem que pode te ajudar a sair desse lugar. Ele te aceita como você é, né? Ele não te julga do tipo, ai meu Deus, você tá, né? Deus falando pra Deus, você tá ansioso? Você tá ansioso? Isso é falta de fé? Não. Claro que não, ele entende o que está acontecendo contigo. Ele, né, como diz meu pastor Cris, ele é a principal pessoa em nos abençoar. Ele é o mais interessado a nos ver bem. Deus, ele é a pessoa mais interessada em te ver feliz. Então, por que ele te recriminaria em procurar um profissional da saúde? Porque o psicólogo nada mais é do que isso. Ele deixou os médicos, né? Desde sempre que existe médico. Lucas era? Sim, verdade. Era um dos Lucas discípulos, andava com Jesus. Exatamente. E ele via os milagres e exercia também a medicina. Exatamente. É verdade. Sabe? Nós precisamos abrir mesmo. Precisa. Vamos fazer um episódio parte 2. Parte 2. Parte 2. Ai, Denise, foi muito rápido. Foi mesmo. Gente, o nosso tempo aqui, para a glória de Deus, já foi. Mas ótimo. Eu acredito que Deus colocou aqui o que precisava ser dito. Amém, também creio. E também, por que não, né? Fazer uma continuação. Vamos fazer sim. Porque é muita coisa, né? Honra. Gente, Deus abençoe vocês. Manda essa mensagem para alguém, tá bom? E que vocês não se esqueçam. Se você não está bem, se você ouviu, se identificou com esses sintomas, procure um profissional. Procure a Deus, em primeiro lugar, que Ele te entende, te ama. E procure um profissional também. Porque essas duas coisas juntas vai cooperar para o seu bem, para que você fique bem, tá bom? Deus abençoe. Um beijo. Obrigada. É nóis, Bibian. É nóis. Valeu, gata. Beijo. Arrasamos. Tchau, gente. Beijo. Bye.